Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Dias Felizes e eu desejo que você esteja desfrutando cada vez mais de dias felizes. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco mais sobre desenvolvimento infantil e eu quero pedir desde já que você possa se inscrever, curtir, compartilhar esse conteúdo com o máximo de gente que você puder, para que a gente possa proporcionar também mais conhecimento e interação entre educação infantil, desenvolvimento infantil, famílias e assim promover os nossos pequeninos, ok? O que eu quero compartilhar hoje? Quero falar sobre maternagem. Maternagem, Júnior, o que é isso? Eu já ouvi falar em maternal, já ouvi falar em maternidade, mas nunca ouvi falar em maternagem. Pois bem, deixa eu contar uma história para você. Essa história, ela fala sobre o desenvolvimento da creche, né? Das instituições que cuidam dessa primeira infância. Há algum tempo atrás na história nós não tínhamos creches, não tínhamos escolas de desenvolvimento infantil como nós conhecemos hoje. Então o que aconteceu? Num certo período da história, criaram-se institutos, né? Foram criados lugares, instituições, para acolher crianças de famílias que trabalhavam fora, principalmente aquelas mulheres que precisavam sair para trabalhar fora. Então a escola de desenvolvimento infantil, a creche, né, a pré-escola, ela foi ganhando forma por conta de uma necessidade. Eu lembro, ouço histórias, né, de profissionais que já estão na rede há algum tempo, que eles acolhiam as crianças pela manhã, tinham todo o cuidado maternal na creche e depois à tarde esses funcionários levavam as crianças para a pré-escola na parte da tarde. Então nós tivemos esse desenvolver da realidade da creche no Brasil. Acontece que depois de um certo tempo a creche ela foi ganhando um status, né, eleitoral. Por quê? Porque todo candidato a prefeito ou a vereador que propusesse uma ampliação ou uma consolidação maior do serviço das creches teria chance de voto. Por quê? Porque as famílias começaram as famílias que tinham a mãe principalmente dentro de casa, com a liberação sexual, com a necessidade de constituir a sua renda familiar, essas mães foram ganhando espaço no mercado de trabalho e as crianças precisavam ter um lugar para ficar sendo bem cuidados até que terminasse o horário do expediente. E o que acontece é assim, a creche então ela ganhou, por conta dessa vantagem que ela trazia, um status de assistência institucionalizada. Então nós tínhamos o quê? Temos o quê na creche, né? A alimentação, 3, 4 refeições por dia, o cuidado com o suprimento de fralda, suprimento de lenço umedecido, banho, né? Os berços, as camas bem estruturadinhos ali para receber as crianças. E isso trouxe uma realidade então de assistencialismo. Só que, graças a Deus e graças aos estudos de vários profissionais em várias áreas, chegou-se à conclusão de que o período de creche não é simplesmente um período de dar assistência a quem trabalha, mas é um período de desenvolvimento muito, muito importante, tá? Desenvolvimento cognitivo, social, psicológico, emocional, físico e assim por diante. Então a creche passou de uma instituição de assistência estatal, né, com respaldo do governo, seja ele qual instância for, para se tornar uma instituição educacional da primeira infância. Então nós hoje temos a creche como uma escola. As creches são escolas. Estão promovendo o desenvolvimento psicossocioemocional das crianças de uma maneira que eles se tornem adultos melhores, tenham aí as suas habilidades cognitivas já afiadas para quando chegar na pré-escola, certo? Então nós temos essa realidade hoje e a creche, a etapa da creche, né, o desenvolvimento infantil, é alvo de estudo de vários campos acadêmicos. A própria pedagogia, né, não podia ser diferente, a psicologia, as neurociências, a sociologia, têm estudos voltados para o desenvolvimento infantil. E isso é muito, muito, muito importante, é muito relevante, ok? Então nós temos o quê?
a ideia da maternagem versus a maternidade. A palavra maternal nós já conhecemos. Ela descreve uma etapa no desenvolvimento infantil que vai ali de 1 ano e meio mais ou menos até os seus 4 anos, ok? Compreendendo aí, dependendo do sistema de educação, maternal 1 e maternal 2, ok? Só que a palavra maternal significa cuidado de mãe, ok? Cuidado como se fosse o cuidado que a mãe dá. A ideia era essa, com certeza. A creche hoje não abandonou esses cuidados, mas hoje se admite em muitos lugares a mudança da nomenclatura para fase. Fase 1, fase 2, etapa 1, etapa 2, okay? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Por quê? Para tirar um pouco dessa referência do maternal como assistencialismo, ok? Eu não tenho problema com o termo, ok? Contanto que a gente entenda que não é só assistência, mas é processo educativo. Nós temos uma diferença entre maternidade e maternagem. Maternidade é biológico. A mulher carregou no ventre ali a criança, o bebê nasceu, ok? E ela então deu à luz essa criança. Mas quando eu falo maternidade, não estou falando necessariamente sobre vínculo afetivo. A maternagem, e aí eu trago um outro conceito que é a paternagem, são conceitos que falam do estabelecimento de vínculo. Esse vínculo ele é afetivo, ele é social, emocional, ok? Então esse vínculo é o que caracteriza a maternagem. Então é uma apropriação do sentimento de pertencimento. Através desse vínculo e desses cuidados de pais e mães com essa criança, vai se estabelecendo um vínculo de pertencer. Eu pertenço a um núcleo familiar. Eu pertenço a um lugar, ok? Você pertence a esta família. E como se estabelece esse vínculo? Através de cuidado, através de atenção, dedicação de tempo, estabelecimento de rotinas positivas, ok? Então é um relacionamento, é um cultivo contínuo. Ah, mas quando a mulher tem o bebê é para sempre. Sim, mas não é porque uma mulher teve um bebê que ela se tornou mãe. Ok? Eu costumo sempre dizer isso. Quando uma mulher está grávida, eu falo, olha que legal, né? Você está gerando um bebê e o bebê está gerando uma mãe. Por quê? Porque é um vínculo que tem que perpetuar, ok? Então a maternagem, eu digo aqui que ela não é estabelecida só em relação à mãe biológica ou à paternagem ao pai biológico, mas é estabelecida com o adulto de referência, tá? Dentro dessa perspectiva, nós que trabalhamos na creche, nós vamos exercitar uma atitude de maternagem, paternagem, sim, guardadas as devidas proporções, porque o nosso vínculo é limitado. Nós não somos os adultos de referência constante dessa criança. Nós somos agentes que cooperam para promover e apoiar a maternagem dentro do ambiente doméstico da criança, ok? Olha só, eu creio, e até anotei aqui nas minhas colinhas, né? A maternagem ela é a base primordial para a constituição de uma sociedade melhor. Por quê? Porque através desse vínculo afetivo, socioafetivo, né, psicoemocional, o que acontece? A criança desenvolve o sentimento de pertencimento. E quando você sabe que você tem um lugar de referência para voltar, isso te dá segurança, não é mesmo? Por que a criança, quando está começando a andar, ela dá passinhos para longe, daqui a pouco ela volta correndo para quem é o adulto de referência ali, o pai, a mãe, o tio, a avó, que está mais perto? Porque tem para onde voltar, tem um vínculo, tem um afeto ali. Certo? E quem de nós que não sai para trabalhar e depois não vê a hora de voltar para casa, para o seu ambiente de pertencimento? Isso começou lá na sua primeira infância, através do processo de maternagem, tá? Outra coisa, através da maternagem a criança adquire identidade. Por quê? Porque ela vai assimilando no relacionamento características, habilidades, costumes, cultura. Então você transmite para a criança a sua fé, transmite os seus hábitos, transmite a sua forma de lidar com relação à educação, as boas maneiras, e isso é muito importante, muito relevante. Traz também perspectiva de futuro. Por quê? Porque as crianças vão se espelhar naquele adulto de referência
preferencialmente aí papai e mamãe, né? Para que ele desenvolva habilidades que serão usadas lá na vida adulta, tá? Então traz essa perspectiva também. Qual que é o nosso desafio então na creche? Não são raras as vezes em que eu vejo profissionais na creche indignados porque estão vendo situações familiares de falta dessa maternagem, desse vínculo afetivo. E aí a pessoa na creche abraça aquilo e cria um vínculo de maternagem tão forte, que quando tem que romper esse vínculo porque mudou o ano, né? Porque vai mudar de creche, vai mudar de fase, vai sair do desenvolvimento e vai para a pré-escola, e aquilo cria uma ruptura muito grande. Então o nosso papel na creche é cooperar com essas iniciativas de maternagem, é promover isso, é apoiar a família para que desenvolva isso. Esse é, na minha opinião, o maior caráter assistencial da creche nos dias de hoje. Não assumir para si a responsabilidade do filho que ela não teve, mas ajudar com que as famílias desfrutem desse vínculo, ok? Esse é o vínculo que é gostoso da gente cultivar na semana do Dia das Mães, do Dia dos Pais, Dia da Família, ok? Então são esses sentimentos. Nosso papel na creche é criar, sim, possibilidades de maternagem, propor interações, propor atividades, propor o vínculo à escola e à família andando juntos, tá? Promover eventos e atividades que coloquem em evidência esse relacionamento. Não tem alegria maior, para mim, pelo menos como professor, e creio que falo aqui em nome de uma grande maioria, não tem alegria maior do que você passar um ano com aquela criança na creche e de repente no final do ano você vê aquele vínculo familiar tão forte, e ouvir uma palavra assim: olha, muito obrigado, porque você entrou na nossa família e fez diferença. Isso aí não tem preço, gente. Acho que é a coroação de qualquer professor no desenvolvimento infantil, é ouvir isso numa apresentação de fim de ano, ok? Então eu queria compartilhar isso com você hoje, espero que seja relevante para você, que ajude você a viver melhor com os seus pequenos, você professor, professora, profissional da educação, direcionar melhor o seu olhar para a nossa atuação na creche, ok? Somos um lugar educacional para a criança e para a família por tabela também, tá bom? Então ficamos por aqui hoje, peço mais uma vez, se inscreve, curte, compartilha, comenta, me ajuda a definir pauta, gente, tá bom? Quero compartilhar coisa que seja bem relevante, bem interessante para todos nós. E é isso, até semana que vem.